Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos resgatar o episódio 11 deste podcast e vamos falar-te das 4 fases da vida junguianas. O meu nome é Mário Portela e tu estás a ouvir o teu podcast favorito. Faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Spiritus aeternae transtempora fluens. Gostas de ler? Infinitas é um thriller psicológico que mergulha em conspirações ocultas, sociedades secretas e um passado que se recusa a ficar esquecido. Adquire contatando-me ou em qualquer loja da Amazon. Infinitas, espelho do tempo. Infinitas. Imagina que a tua vida é um filme. Não aquele filme bonitinho de Hollywood, com um final previsível, mas um documentário selvagem onde és simultaneamente o realizador, o protagonista e a câmara que registra cada momento. Quantas vezes paraste na tua vida para perceber que és um mero espectador da tua própria existência? Hoje quero regressar à ideia inicial do Quem Cala Consente, onde fizemos um trabalho para acordar de um sono profundo chamado conformismo. Não vim aqui para te agradar, vim aqui para te provocar, e isso é típico aqui no Quem Cala Consente. Desde o episódio 11, onde pela primeira vez desvendei as fases da vida segundo Carl Jung, muita coisa mudou. Mas uma verdade permaneceu intacta. Continuamos prisioneiros de padrões que nem sequer escolhemos. Ao longo dos últimos episódios, temos desenvolvido ferramentas poderosas. Entreguei-te conhecimento, entreguei-te caminhos, entreguei-te consciência. Mas a vida, ela não é uma linha reta. É um labirinto complexo onde saltamos entre fases, máscaras, versões de nós mesmos. E nem sequer damos por isso. És um atleta quando te olhas ao espelho. És um guerreiro quando defendes o teu território profissional. Serás um dador quando precisas de validação externa? Ou um ermita quando a solidão te confronta? Queres saber a verdade nua e crua da fase em que tu estás agora? Para te poder conscientemente avaliar, a maioria das pessoas vive num estado de zombaria existencial. É uma expressão que eu inventei porque mistura a ideia de sermos zombies e de andarmos a zombar do mundo. A maioria das pessoas representam papéis que lhes foram impostos sem nunca terem questionado o que são. Mas tu estás a ouvir o Quem Cala Consente. Tu és diferente, ou pelo menos tu podes ser diferente. Hoje quero continuar a desmontar todo o conformismo onde podes ter andado a construir os muros que te impedem de saltar para fora. Hoje quero falar-te destas fases, não como conceitos teóricos, mas como espelhos que te vão fazer estremecer. Não vim aqui para ser mais um podcast motivacional. E como de costume, vim para ser o murro na zona de conforto que sempre precisaste de ouvir. Prepara-te, porque nas próximas palavras vais encontrar um retrato para a tua jornada. Uma jornada que podemos chamar a jornada do louco. Uma jornada que não é a que tu queres ver, mas a que tu precisas de saber que fazes. Até porque tenho a certeza que se me estás a ouvir é porque não queres continuar adormecido. E estás pronto para acordar. No espelho da vida vejo uma atleta, corpo, imagem, a primeira meta. Procuro perfeição, um ideal sem fim, reflexo do mundo girando em mim. Fases da vida, transformação, guerreiro da dor, a evolução, eremita inteira.
teu espelho. Há mais de 2 anos e meio atrás, comecei este podcast baseado no meu livro Quem Cala Consente. Quando comecei este podcast, há mais de 100 episódios, falei-te das 4 fases da vida segundo Carl Jung, que é um tema que no meu livro eu abordei com algum detalhe. Hoje não quero apenas revisitar esse tema, quero despir da romantização e mostrar-te que a ciência contemporânea, a psicologia moderna e a minha experiência em consultório revelaram sobre estas máscaras que nós usamos. Quero levar-te num caminho sem filtros pela tua própria existência. Carl Jung era um visionário, um místico disfarçado de cientista, mas o que ele intuiu através de simbolismos, arquétipos, a neurociência moderna começou a comprovar através de ressonâncias magnéticas e estudos longitudinais. O nosso cérebro realmente muda e evolui ao longo da vida, não apenas na infância como se poderia pensar, mas continuamente até ao nosso último suspiro. Jung dividiu a nossa vida em fases, as 4 fases: o atleta, o guerreiro, o dador e o eremita. Não são compartimentos estanques onde tu te vais encaixar num. São estados neurológicos e psicológicos que se manifestam em diferentes áreas da tua vida em diferentes momentos. Podes estar numa fase de ermita na tua vida espiritual, enquanto permaneces atleta narcisista nas tuas relações amorosas. E é aqui a primeira verdade inconveniente. Estas fases não são lineares, não é uma escada que tu sobes, não é uma corrida que tu vences. É um carrossel onde saltas de um cavalo para o outro conforme as circunstâncias. Os traumas e as necessidades do teu ego são importantíssimos na tua vida. A diferença entre quem evolui e quem estagna é de facto a consciência deste movimento. E consciência foi sempre o objetivo desde o primeiro episódio do Quem Cala Consente. Este é o 139. Fases da vida, transformação, guerreiro da dor, a evolução, eremita interno, luz a despertar, jornada do louco a me encontrar. Mas vou-te falar das fases em concreto. A primeira fase descrita por Carl Jung é o atleta, ou a prisão do espelho. Nesta fase, Jung descreve que se é narcísico, é de facto uma fase de puro narcisismo. Mas não no sentido patológico, é um narcisismo evolutivo, aquele que te faz sobreviver. Mas eu vou dar-te um exemplo. Pensa no adolescente obcecado com a sua imagem. Não é apenas uma vaidade, é uma necessidade biológica de pertença, de acasalamento, de definição de identidades. O problema é quando tu ficas preso nesta fase, como tantos adultos que tu conheces, ainda para mais nos dias de hoje com as redes sociais. A neurociência mostra-nos que o cérebro do atleta está dominado pelo sistema de recompensa imediata. Dopaminas, serotoninas, aquele rush de prazer, quando recebes um elogio só porque a balança mostra menos 1 quilo, ou quando a tua foto recebe mais um like. É viciante, literalmente viciante. Os mesmos circuitos neurológicos que se ativam na dependência de substâncias estão a trabalhar aqui, quando vives obcecado com a tua imagem. E a sociedade moderna é uma fábrica de atletas perpétuos. As redes sociais, a publicidade, os padrões de beleza impossíveis, tudo desenhado para te manter nesta fase infantil onde o teu valor depende do reflexo no espelho ou do teu ecrã de telemóvel. Será que tu estás nesta fase? Pergunta-te. Quanto do teu dia gastas a pensar na tua aparência? Quanto do teu dia gastas a pensar no exercício que tens de fazer? Quantas decisões tomas baseadas no que os outros vão pensar de ti? Quantas vezes te comparas com outros corpos, outras vidas, outros sucessos ou outras marcas atingidas por outros? O atleta não é apenas aquele que passa horas no ginásio.
Também é um workaholic que precisa de exibir o seu sucesso. Também é um intelectual que precisa de mostrar o quão culto ele é. Também é um espiritual que precisa de que todos saibam o quão iluminado se tornou. Libertarmo-nos desta fase não é negar o corpo ou a imagem. Libertar aqui vem de perceber que és mais do que isto, muito mais, e que o verdadeiro crescimento começa quando tu deixas de viver para o olhar alheio. Se estás preso numa fase de atleta, o primeiro passo é simples: passar um dia inteiro sem te olhares ao espelho, sem verificares as notificações, sem procurares validação externa. Parece-te fácil? Experimenta. Sente o pânico, a ansiedade, o vazio e depois respira. Porque é neste vazio que começa a tua verdadeira identidade. Carl Jung fala de uma segunda fase: o guerreiro, a ilusão da conquista. Jung via-o como um conquistador que enfrenta o mundo. A ciência moderna vê-o como o estado cerebral dominado pelo córtex pré-frontal em modo de ação, pelo sistema de luta ou fuga em constante alerta. O guerreiro é aquele que vê a vida como uma batalha. Cada promoção, cada relação, cada interação social é uma guerra a ser vencida. E há algo profundamente primitivo e satisfatório nisto. É o nosso cérebro reptiliano a funcionar, aquela parte ancestral que garantiu a sobrevivência da espécie. Mas há uma armadilha em ser guerreiro. O guerreiro nunca está em paz. Nunca. Mesmo quando ele vence, já está a preparar-se para uma nova batalha. É o executivo que atinge a meta e imediatamente estabelece uma meta mais alta. É o vendedor que atinge os objetivos da empresa e imediatamente quer cumprir mais 10% para ser o melhor vendedor do país. É o empreendedor que vende uma empresa e já está a planear abrir a próxima. É até um conquistador que nunca se satisfaz com uma conquista. A ciência mostra-nos algo fascinante. O cérebro do guerreiro crónico tem níveis elevados de cortisol, a hormona do stress. E já sabem a frase mais conhecida de quem cala consente: o stress é a origem de todas as doenças. Com o tempo, isto vai destruir literalmente o corpo. Vai aumentar as inflamações, reduzir as imunidades, acelerar o envelhecimento. O preço da batalha, o preço desta guerra constante, é a própria vitalidade. E mais, estudos longitudinais demonstram que as pessoas presas na fase do guerreiro têm relacionamentos mais superficiais, menos satisfação de vida e, ironicamente, menos sucesso sustentável a longo prazo. Porque, na verdade, o verdadeiro sucesso não vem de venceres os outros, vem de te superares a ti mesmo. Será que tu estás nesta fase? Pergunta-te. Consegues desfrutar das tuas vitórias ou já estás ansioso pela próxima batalha? Consegues colaborar genuinamente ou vês os outros como competidores? Consegues relaxar sem sentir culpa ou tens de estar sempre a fazer algo produtivo? A evolução do guerreiro não está em deixar de lutar, está em escolher as batalhas certas, está em perceber que a maioria das conquistas não é quando derrota um inimigo externo, mas quando domestica o ego que nos faz ver inimigos onde há apenas outros seres humanos tão perdidos como tu. Se estás preso na fase do guerreiro, experimenta isto. Da próxima vez que sentires um impulso de competir, de provar o teu valor, de vencer, para, respira e pergunta-te: o que é que eu estou realmente a tentar provar? A quem é que eu estou a tentar provar? A resposta pode surpreender-te. A terceira fase, o dador, aquele que faz doações, é talvez a fase mais traiçoeira de avaliar, porque ao contrário das anteriores, vem disfarçada de virtudes. E na nossa sociedade parece uma coisa boa. É a fase em que descobrimos a alegria de dar, de servir, de contribuir para algo maior do que nós mesmos. Jung via esta fase como a evolução natural das coisas. A ciência moderna vai confirmar isso. O cérebro de um dador está inundado de ocitocina, a hormona do vínculo, do amor, da conexão. Estudos mostram que atos de generosidade ativam os mesmos centros de prazer que comer uma boa refeição
ou praticar um ato sexual. Dar, literalmente, faz-nos sentir bem. Mas aqui está o paradoxo de Jung, que não foi explorado completamente. O dador pode ser tão egocêntrico como o atleta, tão dominador como o guerreiro, porque muitas vezes o que parece altruísmo é apenas uma forma mais sofisticada de controlo, de exposição e de necessidade de validação. Pensa no pai que sacrifica tudo pelos filhos, mas depois usa esse sacrifício como arma de manipulação emocional. Pensa na amiga que está sempre disponível para ajudar, mas secretamente ressente-se quando não recebe o mesmo em troca. Pensa num voluntário que faz o bem ao outro, mas precisa que todos saibam quão bom ele é no voluntariado. A neurociência tem um termo para isto, o altruísmo patológico. É quando o ato de dar se torna compulsivo, quando deriva não da abundância, mas da carência, quando é uma forma de preencher um vazio ou de comprar aprovação. E mais, estudos recentes mostram que dadores patológicos têm incidências em burnouts, depressão e até doenças autoimunes. O corpo literalmente começa a atacar-se a si mesmo, uma metáfora perfeita para o que acontece psicologicamente. Quanto a ti, será que estás nesta fase? Pergunta-te, consegues receber tão facilmente quanto tu dás? Consegues estabelecer limites ou sentes-te culpado quando dizes não? O teu valor próprio estará dependente do quão útil tu és para os outros, porque ser dador de facto é extremamente positivo. Mas há uma fronteira muito ténue entre ser dador ou ser um dador patológico. A evolução do dador não está em deixar de dar, está em dar a partir da plenitude, não da carência. Está em perceber que o verdadeiro altruísmo inclui-te a ti na equação. Que cuidar de ti não é egoísmo, é a base do altruísmo sustentável. Se estás preso numa fase de dador, aqui está um exercício radical. Durante uma semana inteira, não faças nada por ninguém, a menos que também te beneficie diretamente. Sente o desconforto disso e depois observa os pensamentos automáticos de culpa. Depois pergunta-te de onde vêm realmente estes impulsos de dar. Será que vêm de amor genuíno ou de uma necessidade de ser amado? E aí, identificas-te como dador ou não. Por fim, finalmente, chegamos à fase ermita, a fase que Jung considerava o pináculo do desenvolvimento humano. A ciência moderna tem um nome diferente para isto. Chamamos-lhe coisas como estados de consciência não duais, transcendências do ego, mindfulness profundo. O cérebro do ermita é fascinante. Estudos com monges budistas e mestres de meditação mostram padrões únicos de atividade cerebral. Existe uma maior integração entre os hemisférios, ondas gama sustentadas, redução da atividade na rede de modo padrão, que é a parte do cérebro associada ao ego e à ruminação mental. O ermita é aquele que conseguiu transcender as necessidades do ego. Não precisa de validação como o atleta, das conquistas do guerreiro, nem das virtudes de um dador. Encontrou uma fonte de identidade, consciência e valor que não depende de fatores externos. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. O verdadeiro ermita não é aquele que foge do mundo para uma caverna. É aquele que está plenamente presente no mundo, mas não é pertença desse mundo. É aquele que participa sem apego, que age sem necessidade, que ama sem condições. E mais, o ermita autêntico não se considera especial por ter atingido este estado. Não usa a espiritualidade como uma nova forma de ego, como tantos gurus modernos por essa internet fora. Ele reconhece que a iluminação não é um estado a ser alcançado, é a realização do que sempre esteve presente. Será que tu consegues identificar em ti esta fase? Provavelmente não, se estás a fazer a pergunta. Porque o verdadeiro ermita não se preocupa com rótulos ou estágios. Não está a tentar chegar a coisa alguma, a lugar nenhum. Já descobriu que sempre esteve em casa. Mas tu podes ter vislumbres desta fase. Momentos de clareza perfeita, seja
no teu dia-a-dia ou em determinadas áreas da vida. Existem instantes de presença total onde o tempo pode parar. Experiências de conexão profunda onde as fronteiras entre ti e o mundo se dissolvem. A ciência confirma o que os místicos, os verdadeiros, não os da Namastreta, sempre souberam. Estes estados não são fantasia. São experiências reais com correlatos neurológicos mensuráveis. E, mais importante ainda, podem ser cultivados. Se quiseres em ti cultivar um ermita, começa com isto. Passa 5 minutos por dia em silêncio absoluto. Não a fazer uma meditação guiada. Não a tentar acalmar a mente. Apenas a testemunhar o que é. A observar os pensamentos, as sensações, as emoções, sem qualquer tipo de julgamento. Sem tentar mudar rigorosamente nada. Parece-te simples, mas não é. É o desafio mais difícil que alguma vez enfrentarás, porque confronta-te com a verdade fundamental do teu eu, que é, tu não és os teus pensamentos, porque afinal de contas, como já disse num episódio anterior, esses pensamentos nem são teus. Porque tu não és as tuas emoções, tu não és as tuas conquistas e fracassos, tu és a consciência que testemunha tudo isso. Tu és quem decide o que fazes com isso. Agora, a verdade mais importante de todas é que ninguém vive exclusivamente numa só fase. Somos todos uma mistura complexa, às vezes contraditória em constante mudança. Num momento, um atleta vaidoso, no outro um guerreiro determinado, às vezes um dador compassivo e, ocasionalmente, um ermita contemplativo. A evolução não está em abandonar completamente as primeiras 3 fases e integrar-nos conscientemente num ermita. O ermita maduro ainda cuida do corpo, ainda age com propósito, ainda conquista e ainda serve os outros. A diferença é que faz tudo isto sem identificação, sem apego, sem necessidades. A neurociência chama a isto integração neural, a capacidade que o cérebro tem de utilizar diferentes redes e sistemas de forma coordenada, sem ficar preso a padrões rígidos. É literalmente o cérebro a tornar-se flexível, adaptável, vivo. E aqui fica o meu convite final. Observa-te, observa como tu saltas de uma fase para outra, ao longo de apenas um dia. Como tu te tornas atleta quando te preparas para sair de casa. Como és um guerreiro quando enfrentas o desafio do trabalho. Como te tornas um dador quando cuidas de quem amas. Quando vais a correr, fazer o pequeno almoço. Quando vais levar os filhos à escola. Ou como és um ermita naqueles raros momentos de silêncio. Nunca julgues aquilo que tu observas em ti. Não tentes forçar-te a evoluir artificialmente. Apenas toma consciência, porque a consciência em si mesma é que é a transformação. E lembra-te, estas fases não são apenas conceitos teóricos. São experiências vividas, estados neurológicos comprovados, realidades psicológicas que moldam cada momento da tua existência. Compreendê-las não é apenas um exercício intelectual, fantástico para quem ouviu um episódio de um podcast. Compreendê-las é consciencializá-las. É o primeiro passo para uma liberdade autêntica, para tu poderes criar o dito plano para tu viveres em pleno. Uma liberdade que não vem de te tornares perfeito, mas de abraçares completamente quem tu és, como tu és, em todas as tuas contradições, todas as tuas fases, em toda a tua humanidade imperfeita, maravilhosa e única. Agora pergunto-te novamente, nesta tua jornada de louco, como vai a tua vida? Ou melhor, quem está a viver a tua vida neste momento? O atleta inseguro? O guerreiro incansável? O dador esgotado? Ou já tiveste aí um vislumbre do ermita desperto? A resposta, ouvindo quem cala consente, está no silêncio entre os teus pensamentos. Escuta-o e vais sentir a jornada do teu louco. Aprendo a servir para além do meu eu, empatia e amor, um caminho meu, desapego e entrega, nova consciência, a crescer por dentro, com toda a essência, fases da vida, transformação, guerreiro da dor, a evolução.
evolução. Eremita interno, luz a despertar, jornada do louco a me encontrar. Jornada do louco, encontro interior. Sussurrado, conhece-te a ti mesmo. Resgatar o episódio 11, falar das fases de Jung, foi a missão que eu trazia para o episódio de hoje. E como sempre, não quero deixar-te ir embora sem te oferecer um exercício, sem te oferecer uma forma de tu te avaliares. No fundo, uma forma de tu criares o teu próprio mapa de consciência. Um mapa que não é um destino fixo, mas um território em constante exploração. Podemos chamar a este exercício a anatomia da tua vida. Imagina que tu és um cirurgião a dissecar a tua própria existência. Não vai ser com o bisturi do julgamento, mas com a curiosidade clínica de quem quer compreender e não de condenar. Por isso, o exercício é simples. Divide mentalmente a tua vida em territórios: profissional, amoroso, familiar, espiritual, saúde física, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento financeiro. Em cada território, pergunta-te honestamente qual é a fase que te habita. Se és um atleta obcecado com resultados, se és um guerreiro em batalha constante, se és um dador que se esqueceu de si mesmo, ou se já conseguiste ali tocar o estado do eremita. A magia não vai estar na resposta, a magia vai estar na coragem de fazer estas perguntas. Porque as primeiras grandes verdades vêm da consciência disso mesmo. E depois pega no teu diário de pensamentos e aponta as tuas conclusões. Revisita sempre que puderes. Porque tu és diferente, porque tu estás aqui, porque tu me estás a ouvir. É sinal que uma parte de ti já percebeu que há mais vida do que sobreviver. Há a possibilidade de realmente viver, de atingir o plano para viver em pleno. Recorda que a vida não te acontece. Tu aconteces à vida. E cada momento tens uma escolha. Continuar no modo automático ou despertar para a realidade da existência, da qual tu és dono, senhor e criador. Chegamos ao fim de mais uma jornada, esta a do louco. Mas lembra-te que o fim de um episódio é apenas o começo de uma transformação. O que tu ouviste hoje não são palavras soltas no ar. São chaves que tu podes utilizar para abrir os vários cadeados da tua vida, da tua existência. Quero que saibas algo importante. O simples facto de estares aqui, de teres escolhido dedicar o teu tempo a olhar para dentro, já te coloca num patamar diferente. Não és mais um espectador passivo da tua vida. No mínimo já és um explorador consciente, um navegador com vontade de atingir a sua própria complexidade. As 4 fases que desvendamos hoje não são grilhões que te vão prender. São apenas mapas para te libertar. São janelas para compreenderes os múltiplos eus que habitam dentro de ti. E a verdadeira sabedoria? Bem, essa está em dançar entre as várias fases com leveza, consciência e sem julgamento. Se ouviste até aqui é porque realmente pretendes conhecer-te e com isso ir na direção de um futuro melhor, mais rico. Senão, já tinhas desligado porque o atleta em ti não ia aguentar a revelação. E é por aí estares que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. E não te esqueças, esta jornada do louco só começou e o que tens de fazer agora é simples: subscrever o podcast Quem Cala Consente, para que não percas nenhum episódio, partilhá-lo nas tuas redes sociais para que outras pessoas possam partilhar desta mensagem. Quanto a ti, se tiveres dúvidas, questões, reflexões que queiras partilhar, escreve-me. O meu e-mail está nos links da descrição ou podes contactar-me pelas redes sociais. Partilha, comenta, questiona, porque quem cala, consente.
Mic check, vamos lá rolar. É meu portela ideias a girar.